Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto um pouquinho delicado, né? Porque ultimamente os assuntos que eu venho falar é meio delicado. Como todos sabem, eu sempre falo nos vídeos que eu faço, a minha base maior é o kardecismo, né? Eu não tenho, hoje em dia, eu não me considero uma pessoa com uma religião formada, né? Eu estudo um pouquinho de cada coisa, vou me informando. Quando eu estudo alguma coisa sobre alguma religião, eu vou procurar, né, estudar sobre uma explicação, um entendimento, né, com outra base, né? E hoje eu venho aqui, pelas coisas que eu estudei, falar sobre as brigas do orixá pela nossa cabeça, pelo nosso ori, né? Que muitos dirigentes de centro falam, terreiros, que tem aquela briga de orixá, tem briga de entidade na cabeça. E deixando bem claro, aqui é o meu entendimento. Eu sou uma pessoa que eu me considero hoje uma pessoa universalista, né? A minha base maior é o kardecismo, mas eu não vejo o kardecismo como uma religião, eu vejo o kardecismo como o caminho das religiões. Então aqui sempre vai ser o meu entendimento, pelas coisas que eu leio, pelas coisas que eu pesquiso, e o que eu entendo eu venho aqui e tento passar para vocês como é o meu entendimento, tá? Então, deixando bem claro que eu não estou passando por cima das religiões, das coisas, eu só estou falando o que eu entendo aqui. Aqui é a minha base das coisas que eu procuro me informar, né? E hoje eu vim falar sobre o meu entendimento sobre essas questões de briga de orixá na cabeça, de briga de entidade na cabeça. Então, o ori, para quem não sabe, a cabeça é também uma divindade, tá? O pessoal lá, os africanos lá naqueles lugares lá que inventaram os jogos de búzios, essas coisas lá em Urubá, eles vê a cabeça, né? Eu vou falar cabeça porque para ficar com um entendimento melhor, porque nem todo mundo entende que ori é cabeça, né? Eles vê como uma divindade. Então, a gente controla a nossa divindade da cabeça, né? No caso, o nosso ori. Cada pessoa tem sua cabeça. Então, cada pessoa controla o seu ori, a sua cabeça, né? Assim, pelo meu entendimento, essas brigas de orixá, o que acontece, que eu estava estudando, estava lendo, fala o quê? A gente tem sempre dois orixás de frente, né? No caso, a gente tem dois orixás de frente. Eu ainda não estudei sobre, mas normalmente é um casal, né? E tem os dois orixás adjunto, que é os dois orixás de trás, né? Normalmente também é um casal. Pelo menos o meu de frente, o meu de adjunto são dois casais, né? E tem outras energias, né? Do lado esquerdo, do lado direito, que eu estava estudando também sobre, mas o que acontece? Às vezes, né? Não só são essas quatro energias que vão atuar na nossa vida, porque como as pessoas, né, não sabem, pelas coisas que no meu entendimento, o orixá é a energia da natureza. E a natureza é Deus, né? Então eles fazem parte de Deus. E eles têm, a energia deles é muito forte, cada orixá tem a sua energia, né? E todos nós, na nossa cabeça, tem essas quatro energias muito fortes, que foi na hora do nosso nascimento, veio essas energias, né? Foi colocado na nossa cabeça, no nosso ori, vamos assim dizer, as nossas energias. E elas atuam muito forte no nosso caminho, na nossa vida, né? Por isso que é muito bom estudar sobre Odu, né? Que Odu é os signos dos orixás. Mas enfim. E igual no Odu, tem os Odus da nossa data de nascimento, eu já até falei no vídeo anterior, tem o nosso caminho, que é o nosso destino, a gente tem que traçar aquilo ali, né? E tem os orixás que é da nossa cabeça. Esses orixás da nossa cabeça, eles sempre vão atuar a energia no nosso caminho, no nosso destino, né? A vida toda. Mas não quer dizer que as outras energias, os outros orixás também vão ser atuante aquelas energias no nosso caminhar. Algum momento da nossa vida, alguma situação a gente esteja precisando, a energia daquele orixá vai atuar nos nossos caminhos. E assim, eu tô falando o meu entendimento, tá, gente? E acontece de às vezes, né? Tipo assim, eu vou... Onde a gente trabalha muito com isso é no candomblé ou na umbanda, a gente vai, né, se entregar ao santo, deitar pro santo, fazer aquela raspagem na cabeça, né? E na hora
do dirigente, né, dali, tá jogando ali, sair aqueles 2 orixás de cabeça, né? E eles comparam como uma briga. Assim, o meu entendimento, né? Pode ser que saia o meu orixá de cabeça, né? O que rege a minha cabeça, e o orixá que tá na energia que eu mais tô precisando no momento. Então vai ficar saindo os 2 ali. Mas não é uma briga, né? Como algumas pessoas falam, que eu não vejo por aí. Porque eu vejo uma energia tão sutil, tão, como eu vou dizer, de luz, que eu acho que é meio primitivo falar que eles brigam pela nossa cabeça, né? Eu acho que é meio que a gente tem o nosso orixá normal, né? Que sempre vai estar ali com a gente, só que às vezes a energia dele, como eu vou dizer, diminui um pouco, porque naquele momento do nosso caminho ali, a gente está precisando mais da energia daquele outro orixá. Então a energia do outro orixá vai estar muito presente, porque é o que a gente está mais precisando naquele momento. Então aí acaba ficando aqueles 2 ali de frente, e alguns dirigentes acabam se confundindo e falando que é uma briga, né? Não tô tirando, né, a autoridade de dirigente nenhum e nem passando pelo ensinamento que as outras religiões dão. Eu só tô falando que esse é meu entendimento, né? E acontece que o médium, no seu desequilíbrio, por ele não estar controlando a sua cabeça, né, ele acaba ficando ali em desequilíbrio. E aquelas energias ficam um pouco, né, perdidas ali naquela cabeça dele e acaba confundindo, né, algumas pessoas, né, alguns dirigentes, às vezes por falta de preparo, às vezes por falta de humildade de reconhecer que não está entendendo o que está ali falando, né, e acaba fazendo a pessoa se desequilibrar, né, mais do que já está desequilibrada no momento da vida e se perder naquilo ali. E acaba fazendo, né, o ritual, né, as práticas ritualísticas ali daquela religião, né, daquela comunidade ali que alguns lugares falam, errado, né. Aí por isso que muita gente fala, porque fez meu santo errado, porque fez minha cabeça, o orixá errado. Mas eu acho que não tem orixá errado. É a energia no momento que a gente está mais precisando que atue na nossa vida, né? E também pode acontecer quando falam das entidades, né? Que a entidade está brigando pela cabeça. Também não acredito nisso. Ah, porque eu tenho 2 entidades, 2 pombagiras e elas brigam na minha cabeça. Gente, eu não acredito nisso. A entidade de luz, né? E os que estão começando a se desenvolver, porque como eu falei no vídeo anterior, tem muitas entidades que desencarnam, né, e passam por um processo lá no mundo espiritual e eles são titulados como Exus, como pombagiras, como um preto velho ou um caboclo. Então eles vêm meio que desatualizados, né, em relação ao que pode fazer ou não aqui. E quando eles entram em um terreiro que as pessoas não têm um preparo moral bom, eles acabam sendo usados por umas energias contrárias, né, da intenção de Deus, que a intenção de Deus é as entidades sempre trabalhar em prol do bem. Mas quando eles, né, acabam sendo direcionados por lugares, né, de baixa vibração ou coisas assim, e a pessoa, o ser humano, tá, acaba tentando fazer eles desviar esse processo de aprendizado deles por umas coisas negativas, mas uma hora acontece e eles acordam, né, eles têm tratamento lá no espiritual para eles acabar acordando para a vida e seguir o caminho certo, que é o caminho do bem, né. E eu acredito assim, que o desequilíbrio da cabeça da pessoa, né, a falta de preparo, né, do lugar que ele está se desenvolvendo, acaba atraindo irmãos menos esclarecidos, os ditos eguns, né, que são irmãozinhos menos desequilibrados, que às vezes são aqueles eguns brincalhões, né, que gostam de pregar peça nos outros, né, e acaba se apresentando como uma entidade ali, né, tomando posse daquela pessoa, né, tomando frente dos verdadeiros protetores daquela pessoa e se vinculando ali com ela, né, se apresenta de uma forma de entidade, né,
E a proteção da pessoa mesmo acaba se afastando, não porque eles querem se afastar de forma alguma, né? Mas é porque a gente tem controle na nossa cabeça. Então, se a gente se deixar levar, né, por vaidade, poder, sentimentos negativos, desequilíbrio, né, a gente acaba dando espaço para esses irmãozinhos menos esclarecidos tomar posse da nossa cabeça, né, do nosso ori. E eles ficam ali naquela briga de eguns, né? Isso, gente, no meu entendimento, para ver quem vai dominar o médio, né? No caso que eles veem como um cavalo para entrar ali num trabalho. Então eu acredito assim, não tem briga de entidade de luz, não existe briga de orixás, né? Do meu entendimento, o que eu vejo é isso, é um desequilíbrio da cabeça do médium em relação às entidades, né? Os guias. E em relação às energias dos orixás, às vezes pode ser o desequilíbrio do médium também, ou então um erro, né, por causa da energia que está ali mais presente naquele momento e a falta de entendimento, né, a falta de ética do dirigente ou de alguma coisa assim. Porque você fazer um santo, né, um orixá errado na sua cabeça, aí falam, porque a minha vida deu tudo errado porque fulano fez meu orixá errado, meu santo errado. Eu acredito que não existe santo errado. Naquele momento ali você deveria, né, se agarrar mais àquela energia. E também eu escuto muito falando, porque o santo me deu uma surra, a entidade me deu uma surra. Gente, no meu entendimento também não existe isso. Entidade não dá surra em ninguém, orixá não dá surra em ninguém. O que acontece? Nós, seres humanos, reencarnamos com um caminho, né? Com uma, como vou dizer, linha reencarnatória. E a gente tem as nossas particularidades sem passar ali, tanto nas coisas positivas quanto nas coisas negativas. Se eu reencarno, né? No caso meu, eu Raquel, eu tenho um caminho espiritual a seguir, né? No meu Odu eu sei que eu tenho um caminho espiritual, e se caso eu não estiver naquele caminho, né? Não estiver trabalhando na caridade, porque tem muito isso também, eu tenho que trabalhar no meu caminho espiritual fazendo caridade, tá? Porque senão a minha vida desanda, né? E eu não estou nesse caminho, eu não trabalho na caridade, eu uso a minha mediunidade para benefício próprio, né? Eu uso da minha mediunidade para prejudicar as outras pessoas, né? Eu não estou trabalhando em lugar nenhum para fazer o bem, a caridade, eu não faço nada em prol de nada, eu só quero saber de bens materiais, de coisas supérfluas, né? E não estou seguindo o caminho que eu deveria seguir. Isso é um exemplo, tá, gente? O que acontece? A minha vida vai desandar, né? A minha proteção que eu deveria ter, eu não tenho, né? Porque eu não estou no meu caminho evolutivo. Então, esse desandar da minha vida não é o orixá que está me batendo, não é a entidade que está me batendo, é as consequências das minhas escolhas erradas, né? Porque antes de encarnar eu fiz um acordo lá em cima, eu vou lá, vou trabalhar em benefício do próximo, isso e aquilo, só que eu não estou nesse caminho. Então, as minhas escolhas erradas que vão me levar a consequências desastrosas, né? Não é que o orixá ou a entidade está me dando surra. Eu, Raquel, não acredito nisso. Pelas coisas que eu estudo, pelas coisas que eu me aprofundo, que eu vou, né, estou estudando, não existe isso. O orixá não bate ninguém, a entidade não bate ninguém. Você só perde a sua proteção e você acaba indo por caminhos que você não deveria ir, por escolhas próprias. Então, não existe, assim, no meu entendimento, surra de orixá, não existe surra de entidade. É escolhas erradas e caminhos percorridos errados que a gente vai ficar pisando nas pedras. Então, a gente, para se acertar, o que temos que fazer? Voltar todo o caminho percorrido errado, né? Arcando com as consequências de todos os nossos atos e das nossas escolhas e seguir o caminho que a gente já deveria estar há muito tempo, né? E tentar acelerar esse caminho certo, porque quanto menos a gente percorrer esse caminho certo, menos coisas boas a gente tem na nossa vida, né? E se caso acontecer a gente não, né,
conseguir percorrer o caminho que a gente teria que percorrer nessa reencarnação, a próxima vem um pouquinho mais dificultosa, porque poderia vir um pouco mais branda, mas acaba vindo um pouco mais dificultosa, né? Porque a gente mesmo dificultou nossos caminhos. Gente, isso daqui é só um incenso, tá? E essa fumaça me faz um mal, porque eu tenho uma sinusite, depois me ataca. Vou ler aqui para me ver se eu não me perdi nada. Tá. Então, aí, esse negócio da cabeça desequilibrada, existe Oriburucum. É isso mesmo, Oriburucum. O que acontece? Como alguns, né, lá na África, eles veem a nossa cabeça, né, o nosso Ori, como uma divindade, existe o Oriburucum, quer dizer o quê? Ori em desequilíbrio, Ori negativo, que quer dizer que a nossa divindade, né, nossa cabeça está no negativo, porque a gente fica muito desequilibrado. Então a gente também tem que tentar manter a nossa cabeça, né, essa divindade Ori, equilibrado, com pensamentos positivos, com atitudes positivas, né? Aqui ele fala que a nossa autoanálise, né, como pessoa, os nossos comportamentos errados, né, os nossos pensamentos errados de pessimismo, né, a nossa negatividade, isso nos traz muito negatividade no nosso caminho também, né? Porque esse nosso Ori, essa divindade que a gente tem no nosso, né, no caso na nossa cabeça, está no negativo, que é da mesma forma dos outros Oduns, né? Não pode estar no negativo. E a nossa cabeça está no negativo, a gente fica em depressão. Às vezes a gente fica pensando em se suicidar, né? A gente pensa em um monte de coisas negativas. Então, o nosso Ori, né, a nossa cabeça é uma divindade que também precisa ter equilíbrio. Né? A gente também precisa manter ela no positivo, senão a gente atrai muitas coisas negativas para os nossos caminhos. E uma delas é esse, né, irmãozinho menos esclarecido, que eles começam a tentar dominar nossa mente, né, nosso Ori, nossa cabeça, e nos botar cada vez em estado de energia mais baixa possível, porque aí os irmãozinhos cada vez mais vêm nos dominando. E para quem tem mediunidade, mais ainda as pessoas que têm muita mediunidade aflorada, isso nos traz desequilíbrio e nos leva à loucura, tá, gente? Quem tem muita mediunidade muito aflorada, quando não é tratada a cabeça, no caso o Ori, essa divindade, a gente acaba sendo levada ao desequilíbrio. Então a gente tem que pensar bastante nessas coisas, tem que, né, ter bastante discernimento, né, para ir em um local, se caso assim a gente decidir ir em uma religião, né, e entrar ali naquele culto sagrado, fazer aquelas coisas que a religião impõe, a gente tem que ter muita confiança na pessoa que está ali de frente. A gente tem que, né, acreditar que ela está preparada o suficiente para botar na nossa cabeça, no nosso Ori, porque nem todo mundo está preparado para botar na nossa cabeça, tá? Tem muitos dirigentes bons, né? Não estou criticando. Tem muitas pessoas de confiança, né? A gente tem que confiar no próximo. Mas a gente também tem que entender o que a gente sente, né? Se você tem certeza que você não está com o seu Ori, a sua divindade desequilibrada, né? A sua cabeça, você tem certeza que você está, como vou dizer, se vinculando com suas entidades, seus guias, e que eles estão te direcionando a coisas boas, então você tem que escutar eles. Se eles falam, não confie em tal pessoa, não é aqui que você tem que ficar, você tem que entender. Você tem que confiar, entendeu? Você só precisa duvidar da sua intuição se você tiver com o seu Ori desequilibrado, com a sua cabeça desequilibrada, né? Com pensamentos negativos, com negatividade, com obsessão de alguns trevosos, no caso, que te levam, né, a coisas mais negativas, para você duvidar do que você está sentindo. Fora isso, você tem que ter confiança no que você está sentindo. Você tem que ter confiança no que seus guias te direcionam e te mandam você fazer. A partir do momento que um guia manda você fazer alguma coisa negativa que prejudique o próximo e você mesmo, pode ter certeza que você não está vinculada com seus guias de luz. Porque guia de luz não prejudica ninguém e não te prejudica. Então, se você já está ali, o guia já mandou você fazer isso, pode, entendeu? Guia de luz te mostra as coisas.
E ele te mostra para você ter entendimento, né? Mas você tem que tomar muito cuidado como isso é mostrado, porque senão... E você tem que começar a se impor, saber que você tem que se impor. Que tem muitas pessoas, né, que prestam atenção na gente, acham a gente bobinha demais, né? Porque aquela pessoa não reage a nada e fica querendo subir em cima de você. Não. Aí seus guias vão te dar na tua cara, né? Porque antes de você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo, né? Não tem como deixar todo mundo, né? Aquele negócio que Jesus falou, quando uma pessoa te dá um tapa no lado direito, tem que dar ao lado esquerdo. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia não existe isso. Ninguém tá aqui para ser Jesus, né? Se uma pessoa te dá um tapa do teu lado direito, você devolve. Ué, isso é não tô falando, se você sabe que alguém tá te mandando demanda, negatividade, não precisa revidar. Deixa que a espiritualidade te defenda, mas tô falando no físico mesmo. Não tem que ficar baixando cabeça pra ninguém, não, né? Porque eu tô cansada de tomar esporro das minhas entidades por isso, porque a minha moça fala, você é muito trouxa, pra não falar outra coisa. E eu tô cansada de ser trouxa. Então a gente tem que começar a se impor, né? Abaixar a cabeça e sair, não. É se impor. Brigar pelo que você quer, brigar pelo que você merece, né? Essas coisas a minha espiritualidade vive me falando. Só que às vezes a gente evita conflito, não é porque a gente é medrosa, né? As pessoas estão confundindo as coisas. Mas você também não precisa ficar se justificando para ninguém. Você precisa só se impor e acabou. Pronto. Você tem que correr mesmo atrás do que você quer. Você tem que brigar pelo que você quer. Com honestidade e sem passar por cima de ninguém. Porque quando a gente faz as coisas com honestidade, sem passar por cima de ninguém, a gente tem merecimento, né? A gente conquista o nosso espaço com o nosso trabalho, não pisando em cima do outro, né? Porque quem pisa em cima do outro, quem é desonesto, uma hora a máscara cai, aí fica feio e vira vergonhoso, né? Então é isso, gente. Eu vim falar mais sobre o nosso ori, tá? A nossa cabeça. Isso, tua cabeça é uma divindade também, então cuide dela. Nossa saúde mental é muito importante, né? Se você está em desequilíbrio, procura um psicólogo, porque tudo começa no espiritual, né? Qualquer coisa, qualquer doença começa no espiritual. Se ela não for tratada, ela vem pro físico. Então, se você tá com o seu ori, a sua cabeça desequilibrada e não trata logo, né, com alguma coisa espiritual, porque todos nós precisamos nos conectar com o espiritual, ela acaba vindo pro físico, aí acaba virando uma esquizofrenia, uma paranoia, né, aquelas doenças psiquiátricas, porque já veio pro físico. Tudo começa no espiritual, depois fica vibrando no nosso campo energético, né, em volta da gente, depois vem pro físico. Aí já é. Quando vem pro físico, fica mais difícil ser tratado. Então, por isso que é muito bom a gente cuidar do nosso espiritual, independente de que religião. Nosso espiritual tem que ser tratado, o nosso ori, a nossa cabeça é uma divindade, tem que ser tratada também, tá? E manter ela sempre no positivo para não nos adoecer. Eu trouxe aqui, ó, o baralho dos orixás para ver como vou dizer, uma mensagem pra gente no nosso momento atual, né? Espero que saia alguma coisa boa para ajudar a gente, tanto eu quanto vocês, né? Porque, como eu falo aqui, os ensinamentos são para mim também, tá? A gente precisa muito manter o nosso ori, a nossa divindade, a nossa cabeça equilibrada. Vamos ver o que a espiritualidade, as energias dos orixás têm a nos dizer. Que hoje, quarta-feira, é dia do casal do Dendê, né? Xangô e Ansan. Vamos ver se eles saem aqui, se a energia deles vem aqui na mesa para falar alguma coisa com a gente, né? Então vamos lá. Meu pai Oxóssi, o que era o meu pai Oxóssi, o Molu. Estamos no mês de Omolu, em agosto. E chamou a Godô. Nossa, bem forte, né? Aqui diz que a gente... Oxóssi é o orixá da caça, né? Que Oxóssi fala que a gente, né,
perdeu muito tempo fazendo um barulho com o que a gente queria, né? Que caçador bom é aquele que faz as coisas em silêncio, né? Porque você tem que, né, tá ali em silêncio, pontar a flecha, né, do seu arco e flecha para a sua presa, depois puxá-la e, né, ir lá e pegar a tua presa, a caça. Só que a gente fez muito barulho, a gente, né, fez muito fuzuê e a caça, ó, foi embora. Mas aqui ele fala que isso em um lado foi bom. Por quê? Porque na energia de Omulu vem falando que isso fez a gente acordar para o que a gente tem que ser curado no nosso interior, né? Que o Omulu, para quem não sabe, é um orixá da cura, né? O orixá da morte também, né? Mas ele é um orixá que cura, e a cura maior dele, né, vem do nosso interior, a nossa cabeça, né, do nosso ori e do nosso corpo físico. Mas o principal aqui que o Omulu vem falando é a nossa cura interior, que a cura começa na gente e a doença também começa na gente. Então, para a gente saber que o nosso ori, né, a nossa cabeça, a nossa divindade, que nos cura das nossas imperfeições, das coisas negativas que a gente tem, da nossa insegurança, da nossa falta de confiança na gente mesmo e no próximo à nossa volta, tá? E que Xangô vem né, com isso nos dando tudo de merecimento nos nossos caminhos, tá? Aqui fala, deixa bem claro, gente, Xangô é um orixá de justiça. Então é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente vai pedir para Xangô, porque se a gente estiver sendo injusto com as pessoas, a gente também recebe, tá? E aqui ele fala para a gente prestar atenção em qual o tipo de justiça a gente está pedindo, porque nem sempre a gente está na nossa razão, mas aqui ele fala, quem merece, recebe, e quem deve, paga, tá? Então, se você tem certeza que você está na sua razão, no seu merecimento, você pode ter certeza que o que é seu está guardado e uma hora vai chegar nas suas mãos. Mas que se você não está no seu merecimento e você está sendo injusto com o seu próximo, pode ter certeza que a conta uma hora chega e você vai ter que pagar, tá bom? Então esse foi o recado dos nossos orixás, que Deus nos abençoe, né, e nos dê muito discernimento para a gente prestar atenção qual é o tipo de coisas que a gente está pedindo, né? Tanto pra gente como pro nosso próximo, porque a gente não pode ser injusto nem com o outro, nem com a gente mesmo, tá bom? Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.